saying there's still germatime? E a verdade revelada para a semente real semeada ali ainda é germe. And the light of the gospel can strike it by true vindication of the word and live its life. E a luz do Evangelho poderá alcançá-la por uma vindicação da palavra, ela viverá. Ela tem vida em si. Ela crerá. Outside of that, it can't live it. It's got no life in it. Fora disso, ela não pode viver. Ela não tem vida em si mesma. Them names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Aqueles nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo Will come forth just as certain as anything. surgirão tão certo como quanto qualquer coisa. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Grande Criador, estamos agradecidos pela vida que o Senhor tem nos dado o privilégio de desfrutar, assim como desfrutamos de uma vida física, que o Senhor nos dê sempre a oportunidade de desfrutar da vida espiritual, uma vida que glorifica o seu nome, porque a física ajuda cada um de nós, nosso parentesco nessa terra, porque somos daqui de baixo como seres humanos, mas a vida espiritual faz-nos satisfazer com as coisas de cima, com o nosso parentesco, com o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui e te engrandecer. Ajuda cada um de meus irmãos por toda parte neste mundo que precisa de ti e se submetem à sua vontade. Fale conosco e nos dê o pão da vida, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Irmãos, vamos novamente tocar nas partes mais simples, profundas de Deus, os 3 atributos de Deus.
também foi chamado pelo irmão Branham o antigo sinal hebreu. É muito bom reconhecer este sinal. Como diz a Bíblia, vede agora que eu sou Deus e mais nenhum Deus comigo. Então isto é um sinal entre os hebreus que existe um Deus com 3 ofícios, 3 manifestações. Estudando aqui uma parte desta mensagem, Confrontos de Efésio, com Josué, irmão Branham estava falando daquele sinal que aconteceu no rio Ohio, em 1933, quando ele estava batizando um rapaz, era a 17ª pessoa, e apareceu aquela bola de fogo no céu, e dali saiu aquela voz, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda. Aqui no parágrafo 120, eu vou deixar o 119 de lado. 120, ele diz: isto foi ao redor do mundo, até lá em cima no Canadá, ao redor, e eles disseram, uma luz mística apareceu sobre um ministro batista local quando ele estava batizando. O 121 de Confrontos de Efésios com Josué diz: há poucos dias, quando o doutor Lança veio a mim, o doutor Lança era um tradutor da Bíblia também, que tem a Bíblia Lança. Eu nunca sabia nada a respeito daquilo. E me trouxe uma foto, a qual o irmão tem consigo ali agora. Tem você aquela foto, tem você a Bíblia consigo, colocada lá. Estava isto em seu livro? Correto. Lá havia uma foto do velho antigo sinal hebraico de Deus. Isto é bom para cada dia ter aquela confirmação. O velho antigo sinal hebraico de Deus nunca muda. Eu sou Deus e mais nenhum Deus comigo. Porque tudo o que é Deus já estava nele. Isto são atributos. O atributo de ser pai está no rapaz. Antes dele ser pai, tem um atributo. Tem gente que não tem esse atributo. Tem gente que não quer ter filhos. Então, desde moço, moça, eles não têm esse atributo. Eles não pensam. Não tem um pensamento. O atributo é o pensamento de ter algo, de ser algo, de fazer algo. Então, ali estava o pensamento. Então, o rapaz tem um pensamento: vou me casar. Quando casa, aquilo cumpriu, aquele atributo que estava nele, que é pensamento. A moça também. Ter filho. Quando casa e vem um filho, cumpriu mais um atributo. Estava nele. Tudo estava lá. Estava o casamento, estava ter filho e ter uma casa. Luta a vida inteira. Tem pedreiro que morre e é pedreiro, construtor, morre e não tem casa. Fez centenas de casas para os outros e ele mesmo não tem. Ele nunca pensou ter um atributo em si de ter. Que se tivesse esse atributo, lutaria e aquilo manifestaria, teria. Nós, como humanos, faríamos assim. Deus não precisa lutar, que já está nele, vai manifestar de toda forma. E um dos atributos de Deus para esse tempo final era ele ser Malaquias 4. Deus pensava: tenho que cumprir, estarei cumprindo esta palavra. Isso estava em Deus, é um de seus atributos.
Quando lê a Bíblia, cada promessa que Deus faz, aquilo estava nele, era um atributo dele, era um pensamento dele. Antes que existisse qualquer coisa, antes que existisse, o irmão Branham mostra que até antes que existisse ar, qualquer coisa, aquilo já estava nele, porque Deus é o El, o Elá, o Elohim, existente de si mesmo. Antes de qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, ali estava o existente de si mesmo, com tudo em si. Seus atributos estavam nele. Então, olhando para essa parte natural, você vai entender melhor. Se você não tem esse atributo, quer dizer, nunca terá. Como vai ter um filho se nunca pensou em ter um filho? Já devia ter pensado nisso? Solteiro, solteira. E isso está na mulher também, o ser mãe. E ela pensa nisso antes. E aquele é um atributo que está no ser mortal. E vem a cumprimento aqueles pensamentos que estavam em si. Então Deus pensou. A irmã Brana falando do Dr. Lança, tradutor da Bíblia, e ele diz com respeito a este sinal antigo dos hebreus. Exatamente como aquilo existia nos dias de Jó, antes da Bíblia ser mesmo escrita. Deus em seus 3 atributos, não 3 deuses, porque quando você vê Pai, Filho e Espírito Santo, aparece 3 deuses. E até seria 3 pessoas. Não. Isso eram os atributos no único Deus. Você foi feito à imagem de Deus. Então Deus não pode ser mais do que um como você. Porque você foi feito à imagem dele. Se você foi feito à imagem de Deus, você antes era um espírito, porque Deus, antes de ser uma pessoa em carne, como nós, ele era espírito. E você, antes de ser uma pessoa, você era espírito. E você era um atributo de Deus. Você estava nos pensamentos do Pai, como falávamos ontem também. Antes da Bíblia mesmo ser escrita, Deus em seus 3 atributos, não 3 deuses. Um Deus em 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios do qual Deus atuava. Agora, tudo estava nele, não tinha manifestado, mas estava nele. Ser pai, ele tinha que ter alguém. O ser criador, ele tinha que criar alguém. Mas o atributo estava nele, de criador, ser pai, salvador, tudo estava nele. Irmão Branham ensina como ele poderia salvar se não tivesse alguém perdido. E lá existia só ele. E já tinha esses atributos nele. Pensar, sou o Salvador, mas cadê o perdido? Não tem o perdido. Então ele fez o homem. Não podia forçar o homem a cair. Mas ele já tinha tudo esquematizado nele mesmo. O homem cairia e ele seria seu Salvador, expressando outro de seus muitos atributos. Isto é para você ver o tamanho de Deus, o Espírito, tudo estava nele e você existia nele, em seus pensamentos. A igreja existiu nele, em seus pensamentos. O primeiro Adão, o segundo Adão. E quando o homem novamente toma o livro na mão, que Deus dá o livro outra vez para o homem em Apocalipse 10. Deus não está dando o livro ali para um anjo do céu. Deus está dando o livro para um anjo da terra. O 7º anjo. Mas era o livro que o homem, o primeiro filho, o primeiro Adão, perdeu.
voltou para Deus original. Ele é o autor do livro, ele é o livro. E agora o livro veio a ser carne em Cristo, para poder sangrar por mim e por você. É Deus redimindo aquilo que estava nele, que perdeu desde o primeiro homem, e Adão. Aí Deus estava redimindo. E o livro sou eu, é você, porque o livro é Deus, e nós estávamos em Deus. Então Deus já tinha todos esses atributos em si. Ele pensou: o homem cairá, e eu expressarei como Salvador. O homem adoecerá, e eu me expressarei como seu curador. E assim por diante. O homem precisa de um Deus, e este serei eu. Tudo estava em Deus. Por isso, vede agora que eu sou, quer dizer, eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Por isso não tem um Deus Filho ao lado do Deus Pai. Não tem um Deus Espírito Santo ao lado de Deus Pai e Deus Filho. O Deus Pai é Filho e Espírito Santo. Ele manifestou como Deus Pai, criando, Deus Filho, salvando, Deus Espírito Santo, iluminando. Amém. Envergonhados dele, 52. Sempre vou citar, creio que não vou esquecer, igual a Atos 2,38. Certo? Envergonhados dele, 52. Onde o Mombrana fala claro que é o mesmo Deus agora vindo para te salvar, para me salvar. Estando nós nele. Não podemos ser salvos se não estivéssemos perdidos. E o que perdeu foi uma parte de Deus, o homem, porque foi a imagem de Deus. E ele perdeu a parte natural, a física, a carnal, onde caiu. Por isso Deus teve que se fazer carne para novamente reconstruir o homem em uma nova imagem, porque na imagem do primeiro homem nós morremos, aí fomos feito a imagem do segundo homem, Cristo, para poder ter vida eterna. Aleluia. Não três deuses, três atributos, e lá isto estava, quando aquele grande homem, falando do Dr. Lança, a tradução da Bíblia Lança, quando ele disse naquela manhã, quando eu disse aquilo, o que é aquele sinal? 122, confrontos de Efésios com Josué. Ele disse: este é o antigo sinal de Deus em Hebreus. Deus, um Deus em três atributos. Estamos sempre comentando nisso, de ontem para cá, vamos comentar nisso. É um Deus em três atributos. E voltando àquilo, se não tivéssemos todo o esclarecimento do próprio profeta, o que é um atributo, ele diz, é um pensamento. E como falamos ontem, aceito pelo pensamento de Deus. Aceito pelo Espírito Santo, é aceito pelo pensamento de Deus. Então aqui tem um sinal hebreu para provar que ele é um Deus com três manifestações. Ele veio e manifestou como Pai, logo ele mesmo veio, fez o papel de filho, morrendo por nós, e ele mesmo veio e fez o papel de iluminador. O Espírito Santo ilumina. Ele teve as 7 eras da igreja, a era do Filho de Deus, mas a iluminação mesmo que veio desta parte foi quando a revelação chegou, que foi Deus, Espírito Santo, manifestado no monte pôr do sol, naquela nuvem, ali estava Deus, o Espírito Santo. Isto é o que o profeta diz, envergonhados dele, 52. É Deus, o Espírito Santo, neste ato. Bom, ele disse, falando do Dr. Lancer, diz, esse é o antigo sinal de Deus, em Hebreus, Deus, um Deus em três atributos. Eu disse, tal como Pai, Filho e Espírito Santo, Mombrana conversando com o Dr. Lancer, tradutor da Bíblia.
E irmão Branham disse para ele, mas é como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele parou, 123, confrontos de Efésios com Josué. Ele parou, colocou sua xícara de café, olhou para mim. A irmã Branham diz, Gene, creio que você estava lá. Léo disse, crê você nisto? Dr. Lancer perguntou para o irmão Branham, você crê assim? Que é o mesmo? São só 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê assim? Você crê nisto? Eu disse, com todo o meu coração. 124, confrontos de Efésios com Josué. Ele disse, Dr. Lancer, que tinha ouvido o irmão Branham, ontem à noite, de pé em sua reunião, irmão Branham, eu vi aquele discernimento. Agora, se o irmão Branham tivesse falado, ali estava o filho e lá no céu estava o pai, Dr. Lancer ia dizer, não, você não tem luz e você não é profeta. Porque essa é a realidade. Se você não ver Pai, Filho e Espírito Santo como 3 atributos, 3 manifestações, 3 pensamentos do mesmo Deus, eu sou pai, eu crio, eu vou ser filho, eu vou morrer por eles, como filho. E para morrer, ele não podia ser eterno, ele tinha que ser filho. Era uma outra manifestação, um outro atributo, um outro pensamento de Deus sendo manifestado e sendo cumprido. Eu quero só que você veja como que o homem sábio, como tinha o Dr. Lancer ali, com toda a sabedoria para fazer essa tradução da Bíblia, mas ele tinha o sinal correto, ele sabia do sinal antigo hebreu. Eu sou e mais nenhum Deus comigo. Agora, mais nenhum filho à parte, era só atributo. Era atributo, era pensamento de Deus. Se não cremos no que o irmão Branham diz, que atributos são pensamento, e que o pensamento de Deus me aceitou, quando aceito pelo Espírito Santo, ele diz, o pensamento de Deus me aceitou. Foi o que aconteceu. Agora, quando você tem isso tudo de um só Deus, Dr. Lancer, conversando com o irmão Branham, aí disse, quando eu estive na sua reunião, irmão Branham, e vi aquele discernimento, eu nunca havia visto isto antes na América, na minha terra. Ele disse, estas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. Não era só as americanas, as brasileiras também, certo? Essas daqui também não conhecem a Bíblia. Agora um inculto que nem eu falar que um teólogo não conhece a Bíblia, eu disse, esse rapaz é doido. Não, porque essa é a verdade. Agora o Dr. Lancer falar é mais fácil. Ele é tradutor da Bíblia. Esse povo americano não conhece a Bíblia. Agora eu falar que o povo brasileiro também não conhece a Bíblia. Bom, o povo da mensagem não conhece a mensagem. Nós estamos conhecendo um pouquinho da mensagem. Nós já achamos, que coisa, essa mensagem é tremenda. Mas nós estamos conhecendo um pouquinho da mensagem. Entende? Um pouquinho daquilo que o irmão Branham expressou, que ele disse que fosse para pregar um selo, ia pregar 1 mês e não ia entrar no assunto direito ainda. Pensa bem, onde estava Deus no irmão Branham para falar essas coisas? Prega 1 mês, uma mensagem sobre os selos, e você ainda não entra no assunto dos selos. Por isso que ele deu para nós dos selos, ainda não é a profundeza de Deus. E tudo aquilo que ele deu é o essencial. Entende? É o que nós precisávamos, que nunca tivemos. Então eu gosto de ver essa sabedoria de acordo com a palavra. E a sabedoria versus palavra. Entende? Você tem a sabedoria que está de acordo, como o Dr. Lancer, um tradutor da Bíblia, Lancer, e conversando com o irmão Branham e mostrando isso. Quando eu vi aquele discernimento, eu nunca havia visto isto na América antes, na minha terra.
Essas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. A única coisa que elas conhecem são suas denominações. Eles nem mesmo sabem onde estão firmados, porque eles pregam aí 3 Deus na Santíssima Trindade. Onde eles estão firmados, eles nem sabem. E se você perguntar para eles o que é isso, ele diz, é mistério. Então você não sabe onde está firmado em mistério que você não conhece, você não sabe onde está firmado. Por isso, quando vem a verdadeira revelação, que não são 3 deuses, mas que também não são 2, mas que também não tem um filho menor que o pai, apenas foi a manifestação no físico, que tem que se entender que era Deus sendo filho, era um pensamento de Deus. E se eu vejo o homem cair, e agora eu não vou salvar o homem, não vou mandar um filho, eu vou descer lá. Eu vejo o homem perdido, sei que ele vai se perder, agora eu vou mandar meu filho para salvar esse homem. Não, Deus em seu atributo de filho, ele mesmo se fez carne, que é filho, para poder morrer. Ele tinha que ter um corpo, ele tinha que vir de mulher, para cumprir a Bíblia. Todos que nascem de mulher têm poucos dias de vida e muitas inquietações. No poucos dias de vida, 80 anos que você tem na terra, que consegue viver, quantas inquietações existem dentro desses 80 anos? Bem, vamos prosseguir aqui. Essas coisas são simples, mas são boas. É bom conversar. A única coisa que elas conhecem são as suas denominações, é aonde eles estão firmados. Eles nem sabem onde estão firmados. É como o povo da mensagem. Eles conhecem denominações, eles nem sabem onde estão firmados. Porque se falar em 7 trovões, eles não estão firmados nele. Então eles estão em terra balofa, areia movediça. Se fala em novo nome, eles nem querem saber se é exatamente onde a igreja de Deus no último dia estaria fundada para poder ser raptada. Irmão Branham diz, com o que nós temos não podemos subir, necessitamos dos 7 trovões. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, então eu tenho que encontrar, o novo nome está dentro dos 7 selos, então eu tenho que encontrar. Encontramos. Irmão Branham diz que está lá dentro, e encontramos. Agora você vê, esse é o lugar onde você tem a sua fé fundada, ela tem alicerce. Olha, eu tenho uma fé de cura, mas ela não pode me arrebatar. Você vai atrás do pregador, ora, o povo é curado, então eu vou crendo que ele fala, porque aí eu vou ser arrebatado. Nunca. O irmão Branham, que tinha poder de cura de enfermos, porque Deus deu para ele, era o homem de dom, diz, com o que temos não podemos subir. Primeiro selo 75. Não podemos subir com o que temos, então por quê? Vamos ficar firmados naquilo que não podemos subir. Eu não posso subir, mas posso ser curado. Vamos aproveitar. A fé que temos, não podemos subir, mas posso ser ressuscitado. Já pensou? Ele fazia ressurreições com a fé que tinha antes dos 7 trovões. Curar enfermos, expulsar demônios, é uma fé antes dos 7 trovões. Mas quando você tem a fé dos 7 trovões, não é para essas coisas. Você não usa aquilo para aquilo. Se já tem uma fé que você usa há 2000 anos para cura, por que eu tenho que pegar a fé de 7 trovões e usar para cura, quando a fé de 7 trovões é fé de rapto? Se ela é fé, que a fé de cura não me tira da terra, mas a fé de rapto me tira da terra. Então, qual fé eu tenho? Qual fé a igreja está fundada? O povo da mensagem não sabe nem qual fé está. Eles estão alegando uma fé de cura divina, de sensacionalismo. Por isso, o irmão Branham diz no parágrafo, aí é o 132, do primeiro selo, da antiga tradução, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Aí eles pulam e gritam na mesma fé que Pedro pregou, que Paulo pregou,
que Irineu pregou, Martim, Columba, Lutero, Wesley, irmão Brana pregou na primeira e segunda etapa. Eles pulam e gritam nesta etapa, mas não têm a fé de rápido, porque não conhece o novo nome, não conhece os trovões. Agora, já está na mensagem, gente. O povo precisa agora apossar de algo que Deus já deu, o pensamento de Deus, um dos atributos de Deus, fé de rápido. Atributo de Deus, fé de cura. Isso está nele. Ele daria para a igreja. Essas coisas teriam que cumprir operando na igreja. O pensamento de Deus agindo dentro do crente, cumprindo sua própria palavra, Deus expressando seus atributos através de seres humanos. Aleluia. Vamos continuar aqui no Dr. Lancer, falando alguma coisa, porque o que é importante, uma pessoa que tem revelação e tem conhecimento também, como o Dr. Lancer. A única coisa que elas conhecem, falando das americanas, das brasileiras, são suas denominações. Eles nem mesmo sabem onde estão firmados. Disse, eles não sabem de nada. O Dr. Lancer pode falar isso. Eles não sabem de nada. Mas você pode ver que não é muito comentado esse homem. Porque a fé que ele tinha, o conhecimento que ele tinha na tradução da Bíblia, Lança, era correto com as Escrituras, era correto com o Deus dos hebreus. É o antigo sinal hebreu. Agora, vai nos demais tradutores. Qual antigo sinal que tem de Roma? Você vai nos pentecostais. Qual o sinal que você segue? 3 pessoas da Santa Trindade? Isso veio de Roma. Esse é o sinal deles. Qual o sinal da dualidade? Não me diga que dualidade, que Deus é um e o Filho é outro. Não me diga que isso foi do irmão Brana. Irmão Brana provou, mostrou para nós, está mostrando aqui, são atributos do mesmo Deus. 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo. Atributos, pensamentos do único Deus, Espírito verdadeiro, único Deus. Aí ele tem seus atributos, manifestou como carne, salvou em Cristo, no Filho, e agora veio, revelou em Brana. Isso é atributo de Deus. Deus tinha pensado nisto, pensou tanto, Deus pensou tanto nisto, que não escreveu, não deixou escrever, não falou nada do 7º selo, em Mateus capítulo 24, verso 31 e 32, no 32 ele já deveria falar do 7º selo, porque quando ele diz, Mateus 24, verso 29, 30, 31, termina o 6º selo. Quando é para entrar no 7º selo, nem Jesus diz nada. Começou a falar da figueira, começou a falar do ano 48, lá no início, lá no ano 33, Jesus já começou a falar no ano 48, quando a figueira florescer. Era para 1948, ele estava lá no início da era cristã. Ele parou no 6º selo, Mateus 24, verso 31, quando era para entrar no 7º selo, diz, quando vocês verem a figueira brotar. Agora, a figueira brotou foi quando? A figueira brotou em 48. Jesus estava falando lá, mas omitiu o 7º selo. E ao omitir o 7º selo, você vai ver o que ele diz em São Mateus 24, 36. Ele parou no 31, 6º selo, começou a falar do sinal. O povo judeu voltando para sua pátria. No 32 em diante. Quando dá no 36, ele diz, mas aquele dia e hora, ninguém sabe. Gente, era de 48, ele falando daquele nascimento de Israel, retornando para sua pátria. Quando ele fala aquele dia e hora, ninguém sabe, ele estava falando do Monte Pôr do Sol. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Lá no ano 33, Jesus estava falando do ano 1963. Naquele dia e hora, ninguém sabe.
nem o Filho, mas unicamente o Pai. Quer dizer, falando de algo que ia suceder, mas não falou que era o sétimo selo. E ali estava os dias do Filho do Homem no final, depois do ministério de Filho de Deus de 7 eras da igreja. Outra vez repetiria o ministério de Filho do Homem, cumprindo São Lucas 17, 26 a 30, e cumprindo São Mateus 24, 36 em diante. Estava cumprindo aquilo. Ninguém sabia que aquilo fazia parte do sétimo selo. O irmão Brana veio e revelou o sétimo selo e disse: o que é aquele dia e hora? Ele estava mostrando exatamente isso. Diz: a vinda do Senhor é aquele dia e hora que ninguém sabe. Ele só mostrou para esse lado. É o dia e hora que ninguém sabe. Era a manifestação do sétimo anjo na terra. Era Deus com outro atributo de Espírito Santo. Vai para a mensagem outra vez, Envergonhados dele 52. O mesmo Deus, o irmão Brana diz: Deus e Espírito Santo neste ato. Neste ato. Que era quando ele estava ali. Deus e Espírito Santo. Era o mesmo Deus. Pai que criou, Deus Filho que salvou, Deus e Espírito Santo agora revelando aos seus filhos, salvo o que ele tinha como segredo em si, como pai. Ele tinha aquele segredo de agora eu faço conhecer. Para quem? Ele fez conhecer para a esposa, não é para todo mundo, para a esposa. Aí ele fez conhecer aquele mistério do dia da manifestação de Deus, outra vez em carne, no entardecer. Como ele manifestou? No amanhecer. Agora ele veio no entardecer. No amanhecer precisava vir fora do sexo. Foi o que ele veio. Em Cristo, fora do sexo. Mas no entardecer, ele já veio um homem normal, dentro do sexo, em William Branham. Ele veio para cumprir sua palavra também. Tudo estava em Deus. Isso era atributos de Deus. Malaquias 4, Apocalipse 10. Atributos de Deus. Se vocês pudessem captar hoje que nós estamos aqui cumprindo um atributo, um pensamento de Deus. Ele pensou na esposa dele, que comeria as revelações que ele dava para o sétimo anjo. Ele abriria o livro para o sétimo anjo. E depois que ele abrisse o livro para o sétimo anjo, aquela mensagem era pregada para a esposa, e a esposa então comeria aquele livro e profetizaria outra vez. Deus não quis apenas a profecia dos Estados Unidos, tem que se guardar isso. Deus não quis apenas a profecia dos Estados Unidos de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele falou de Apocalipse 10, de 8 a 11. Da esposa, que o irmão Branco diz que João é o tipo da noiva, que tomou o livrinho da mão do anjo forte. O anjo forte já estava na terra, era Brana. Quando ele estava lá em cima na nuvem, ele era anjo forte. Quando ele estava na terra, ele chamava Brana. Lá em cima ele chamava Jesus. Quando ele estava aqui na terra, chamava Brana. E o livro estava ali na mão dele. A palavra, 7 selos, aberto. Deus não mandou lá do céu: Brana, eu vou mandar um livro mais ou menos assim, porque eu não posso abrir o 7º selo. Então, você vai pregar aí que o 7º não foi aberto. Então eu vou te mandar um livro assim, meio aberto. Não. Apocalipse 10, 1 diz que o anjo forte desceu com o livro aberto. E ele descendo com o livro aberto, ele entregou para o 7º anjo o livro aberto. Aí a igreja hoje, ela pega e come, porque ela pega da mão do anjo forte. Só que a mão do anjo forte, se eu fosse pegar da mão do anjo forte, eu teria que subir na nuvem como o irmão Branco subiu. Certo? O irmão Branco subiu lá e podia pegar da mão do anjo forte. Mas aquilo já caiu para ele, através de visão, caiu na mão dele aquela espada, e era a palavra de Deus, tinha caído na mão dele. Agora ele passa essa espada, que é a palavra de Deus, aberta. Já não é a palavra de 7 eras da igreja, porque 7 eras da igreja, a Bíblia está fechada, ninguém podia olhar para essa Bíblia, para esta palavra, Apocalipse 5, mas Apocalipse 10 já está cumprida. Então a Bíblia está aberta, e desceu para a mão do anjo, 7º anjo, quer dizer, o anjo forte desceu, agora ele tem mão. Olha a mão do anjo forte, chama-se Brana. Olha as mãos, você vê. A gente começa
comentando. Você vê os seus olhos, falando dessa nuvem que está aqui em cima. Você está vendo aqui no vídeo? Você vê os seus olhos, sua boca. Irmão Branco falando, a sua barba, você vê. Ali em cima era, mas agora aqui na terra, aonde estava o olho do anjo forte? Ele desceu, pisou no mar, pisou na terra, pisou no mar com o pé direito, na terra com o pé esquerdo. Ele veio entre nações, que é no mar, água quer dizer povos, nações e línguas. Ele desceu, o anjo forte desceu. O anjo forte agora aqui na terra era um homem. Agora, olha no púlpito, Brana pregando, você pode ver seus olhos. Você pode ver sua boca. Eu quero. Na fotografia, que a boca dele. Não, agora, em cima do púlpito, você pode ver seus olhos, pode ver sua boca, pode ver sua barba. Agora é aqui em cima do púlpito que Brana estava. Ali estava o anjo forte, desceu do céu. O povo fica com o anjo forte lá em cima. Está escrito em Apocalipse 10 que ele desceu e pisou no mar e na terra. Então, se ele desceu, você tem que encontrar. Mas o povo da mensagem não sabe nem que ele desceu. Eles adoram Deus lá em cima da nuvem ainda. Não, ele desceu, ele foi Brana. Aqueles olhos do anjo forte eram os olhos de Brana, aqui na terra. Lá em cima era anjo forte, aqui era Brana. Antes de vir ali em cima, no Monte Pôr do Sol, ele estava no trono. Era o Cordeiro, no trono, seu sangue intercedendo por nós, pela nossa ignorância. Mas agora não sou ignorante mais. Ele revelou os selos, ele abriu a palavra, ele desceu com o livro aberto. Amém. Meu Deus do céu. Então, quando vê assim, atributos, o mesmo Deus, ele é o mesmo Deus hoje. Ele é o mesmo Deus. Quando a esposa está pregando, profetizando outra vez, como eu poderia profetizar outra vez, se eu não consigo o mesmo espírito que Brana teve para profetizar a primeira vez? Ficamos 30 anos aí na mensagem, sem ter aquele espírito que profetizou nos dias de William Branham. Mas agora não. Agora nós temos aquele espírito que profetizou em William Branham e está profetizando outra vez. E aquele espírito não é Branham, aquele espírito é Deus. Branham é o homem, morreu. Nós temos o espírito que estava em Branham, que era Deus. Esse espírito desceu para profetizar outra vez. Ele já havia profetizado em William Branham, porque ali estava um profeta. Mas vem William Branham e diz, a noiva, ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Amém. Essas coisas são boas, não é? Aí o irmão, doutor Lança, estava dizendo, mas agora eu vi. Agora eu vi. Espera lá, quando eu estava de pé ontem à noite. Ô irmão Gênio, eu simplesmente digo isto com reverência e amor e desta maneira. Ele disse, eu disse, aquele deve ser um profeta. Aí doutor Lança disse, aquele deve ser um profeta. Fazer o que esse homem está fazendo, falar o que ele falou agora. Que não são três deuses, que não são três separados. Falar o que ele está falando. Doutor Lança disse, olha, com esse discernimento eu vi, e aquele deve ser um profeta. Aí doutor Lança continua, mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram três deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus. Antes ele diz assim, ele deve ser um profeta. Aqui ele deve ser um profeta. Mas depois que ele ouviu o irmão Branham dizer, Pai, Filho e Espírito Santo, são três atributos do único Deus. Aí, doutor Lança diz, agora fiquei sabendo que tu és profeta. Logo você vai na prostituta e diz, vejo que és profeta. Doutor Lança também,
vejo que és profeta. É onde é que ele mostrou que ele era profeta? A gente vai tomar que Deus era profeta em Irmão Brana através das revelações dos selos. Nós vamos ver, ele era profeta para esclarecer o que é Deus. Só um profeta sabe como te mostrar um fundamento de fé. Deus é o fundamento da nossa fé. Mas que jeito que ele é? Ele é 2, ele é 3, ele tem um filho à parte dele, e o filho veio e morreu para me salvar, e ele ficou lá no céu. Como que é? Não, é o mesmo, aquele Deus Pai que me criou, agora ele veio como Deus o Filho, mas para morrer, para poder me salvar. Esse é o mesmo. Aí eu sei que é um só Deus, aí eu sei que o homem é profeta. Quando você sabe que um pregador, ele tem dom profético, é exatamente isso. Quando o pregador, com o dom que ele tem, ele te transmite Santíssima Trindade, você sabe que ele é um falso profeta. Porque a Bíblia mostra o antigo sinal hebreu. Eu sou e mais nenhum Deus comigo. Não tem Deus Filho comigo, não tem Deus Espírito Santo comigo. Eu sou. Como falar de 3 pessoas, mas estava tudo nele mesmo. Nele, Deus Filho. Ele pensou, eu não posso ser apenas Deus Pai, mas eu tenho que ser Salvador. E para ser Salvador, tem que ter alguém que morre. Mas não há um justo, diz a Bíblia, olhando o Senhor do céu para a terra. Não viu nenhum justo, nenhum sequer. Não havia nenhum que entendia, que buscasse a Deus. Aí ele mesmo veio. Ele não mandou um outro. Vamos repetir. A revelação de Jesus Cristo, 100. Irmão Branham diz, quando a notícia chegou no céu de que o filho Adão havia pecado, mandou Deus um anjo? Não. Mandou Deus algum filho? Diz, não. Ele mesmo desceu. E isto é o antigo sinal hebreu. Mas o outro sinal trinitariano, Deus mandou seu filho. Tem Bíblia para isso, rapaz. Tem Bíblia. São João 3,16. Tem Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, Deus deu o seu Filho. Eles não sabiam que o Filho era um atributo de Deus, e era o corpo do próprio Deus. Era um corpo de carne, e Deus é Espírito, mas para morrer, Deus teve que ter um corpo de carne, e Deus pensou nisso, foi seus atributos, 3 atributos do mesmo Deus. Amém. Bom, é muita coisa para... Eu recebi um papel só por enquanto? Só, tá bom. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Eu estou lendo porque está mais fácil. Tem coisa que a gente toma de última hora, mas fica mais fácil aqui, né? Já tudo escrito, que é tirado da mensagem de Irmão Brana. Aí ele diz assim, mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram 3 deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus, ou isto não seria revelado para você desta maneira. Se alguém vem e prega 2, vem e prega 3, você sabe, você é um falso profeta. Porque se você fosse um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador, um verdadeiro pastor, você pregaria o único Deus, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Aqui não fala nem mais nenhum Deus, fala mais nenhum. Eu sou e mais nenhum. Não tem mais ninguém com ele, porque é ele mesmo quem faz isso. Aí o profeta Isaías, no capítulo, creio que 40 ou 43, ele diz, 43, eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. Ele mesmo, Deus mesmo, anunciou a salvação. Eu salvei, não mandei um filho, a parte de mim, eu salvei, quer dizer, eu fui filho, esse foi meu atributo. Você foi salvo pelo atributo de Deus. É um atributo de Deus que te salvou. E se é atributo de Deus, era Deus. Deus te salvando, não um outro, mas era Deus mesmo que te salvou. O atributo, que é o pensamento que Deus teve, não vou deixá-lo perdido. Eu desço e salvo. Amém? Aleluia.
então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus, ou isso não seria revelado desta maneira a você. Ele disse, este é um sinal perfeito. Disse, você não é unicista? Perguntou o doutor Lança para o irmão Brana. O unicista é aquele que crê que é só Jesus. Irmão Brana fala nas suas mensagens, eles não crê que é Senhor Jesus Cristo. O unicista que o irmão Brana dizia do seu dia nos Estados Unidos, cria, é só Jesus, não é Senhor Jesus Cristo. Por isso o irmão Brana diz, eu não sou unicista. Do outro lado o irmão Brana diz, eu sou. Irmão Brana diz, eu não sou trinitariano, mas logo ele diz assim, eu sou também trinitariano. Ou você vai ter que entender, ele diz, porque eu creio nas 3 manifestações de Deus. Não 3 deuses, 3 manifestações. Eu sou unicista. E outro lado ele diz, eu não sou unicista. Por quê? Não sou unicista de crer que é só Jesus. E cadê os atributos dele? Não sou unicista. Logo ele diz, sou unicista, porque eu creio no único Deus. É isso que o irmão Brana disse. Sou e não sou. Eu estava enganado? Não. Essa é a forma certa de se crer. 125, 126, 127, confrontos de Efésios com Josué. Eu disse, não senhor, não sou unicista. Eu não sou unicista, eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E os 3 atributos são simplesmente 3 ofícios nos quais o único Deus vivia. 3 ofícios, 3 atributos no único Deus, que o único Deus vivia. Ele disse, bendito seja o teu coração. Ele disse, em algum dia você derramará o seu sangue na terra por isto. Mas disse, profetas sempre morrem por sua causa. Eu disse, que assim seja, se isto agradar ao meu Senhor. A tradução da Bíblia Lança. Adoção à manifestação dos filhos de Deus, 230. Eu sei que estou falando aqui mesmo para ministros trinitarianos. E meus irmãos, não digo isto, eu não digo isto para ferir, sou um trinitariano também, creio na Trindade, os 3 atributos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não 3 deuses, que eles falam 3 pessoas, creio que há 3 atributos, porque os da dualidade também, ele diz, nós cremos num só Deus também, mas em 2 pessoas, não, o irmão Brando diz que ele era um trinitariano, crendo nos 3 atributos, que são pensamentos no único Deus, não pessoa, não um pai e um filho, à parte. Deus trinitariano que é um pai, um filho e um Espírito Santo. Aí vem uns da dualidade dentro da mensagem, que andou com o irmão Brana, que coisa, e vem e diz, tem um pai e tem um filho, que coisa. E vem William Brana e diz, Pai, Filho e Espírito Santo são atributos do mesmo Deus, do único Deus. 3 atributos do único Deus, não 3 pessoas, nem 2 pessoas, 3 atributos. Atributo, o profeta mostrou, são pensamentos que estavam em Deus, de ser Pai, de ser Filho, de ser Espírito Santo. E ele veio cumprir, vou repetir, cumprir como Espírito Santo no dia de Pentecostes. Desceu, manifestou, mas quando ele veio cumprir, Deus e Espírito Santo, estava no ato do monte pôr do sol. Amém? Amém? Isto é bom. Envergonhados dele, 52. Apocalipse 5, segunda parte. Não vai dar para me ler tudo. Faltam alguns parágrafos. Parágrafo 87. Apocalipse 5, segunda parte. Deus, sabendo que o homem cairia, embora ele não pudesse fazer o homem cair. Deus sabia que o homem se perderia, embora ele não quisesse que ninguém perecesse. Mas a fim de que a grande exposição dos atributos de Deus pudesse ser manifestada a todos os homens, que ele pudesse ser um redentor, ele pudesse ser um salvador, o homem tinha que cair. Estava nele a queda, mas estava em Deus redimi-lo novamente. Esta é a razão pela qual temos que ter a noite para fazer o dia correto. Temos que ter enfermidades para poder desfrutar da saúde, os prós e contras. Agora, nosso parente redentor. As realidades infalíveis do Deus vivo, 110. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o programa de Deus, trabalhar através do homem. Crê você nisto? Vocês creem nisto?
Vocês creem que Deus trabalha através do homem? Crê você nisto? Deus opera através do homem. Ele fez o homem o seu ajudante na terra. Ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Falando do homem, simples. Ele fez do homem um Deus menor que ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Não é isso maravilhoso? Você saber, eu sou um ajudante de Deus aqui na terra. Mas muitas vezes você vai pela Bíblia, a mulher é uma ajudante do homem. Ela não quer ajudar o homem, quer mandar no homem. Aí nós somos um ajudante de Deus na terra. E sendo um ajudante de Deus na terra, nós queremos mandar em Deus. Aí não é Deus que manda em nós, faz isso, faz aquilo. É nós falando, faz isso. É a mulher que fala, lava as fraldas, limpa a casa. É a mulher que fala. Pastor, eu pensei que você ia melhorar para mim, estou melhorando para você. Pondo cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. A mulher sai e vai ganhar o pão. O homem fica em casa lavando fralda. Quer que eu apoie isso? Que eu vou dizer que está certo. Está fora do original, fora do que é correto. Vai ele ganhar o pão. Vai esfolar, meu filho. Não expõe a sua mulher aí fora, ao público, para ela poder estar aparecendo. Porque para sair, a mulher tem que levantar mais cedo, porque ela não sai que nem o homem. O homem faz assim com o cabelo e vai embora. Mulher, aí é gatumanha. Quando o homem começa com muita gatumanha, você pode perder. Tem alguma coisa errada nesse homem aí. Mas ela tem que ser bonitinha. Talvez para ele ela levanta toda alvoroçada, que o cabelo. E vai até na hora do almoço. Você não penteou o cabelo ainda bem. Já fui trabalhar, voltei e você está toda arrepiada. Ainda nem penteou o cabelo. Mas se fosse para trabalhar no escritório de fulano de tal, já levantaria mais cedo ainda, pentearia, ia perfumaria. Você diz, onde você vai, bem? Onde você vai? Põe ela trabalhar no escritório de fulano. Deixa ela em casa. Em casa ela tem que cheirar gordura. E você não vai ficar criticando ela, não. Você chega e cheira. Você tem um cheiro de almoço. Você tem um cheiro da janta. Você tem um cheiro do café. Coisa boa. Não, mas ela quer cheirar Avon. Aí vai passar esse cheiro lá no escritório para outro. Viu? Não vou falar de outras partes também, né? Mas já está bom, não está? Meu Deus, hoje parece que eu vou passar, irmão. Tem que terminar aqui. 111, as realidades do Deus vivo. Agora, ultimamente, nós temos passado por isso nos ensinamentos de Gênesis 1:26, quando ele era Elá, Elohim, o todo-suficiente, o único que existiu de si próprio. E então nele havia os atributos de Pai, Filho e Espírito Santo, não três deuses, três ofícios em si, os quais tinham que viver naquelas dispensações, a dispensação da criação, a dispensação da salvação, a dispensação da revelação. Deus criando, Gênesis, Deus salvando quando Cristo veio na terra, Deus iluminando quando estava em Brana, revelando. São dispensações. Ele era um Salvador, ele era um Rei, ele era Deus. Todas as coisas se mostraram, são atributos de Deus. Vem, porém, naquilo, nele, no princípio. As 5 identificações definidas da verdadeira igreja, 176. Quando Deus, na Bíblia, a palavra em Gênesis 1, disse no princípio Deus. Tome esse nome Deus no hebraico e veja o que significa: o todo, o que existe por si próprio, o todo suficiente, o forte. Não havia nada antes disso. Não havia nada antes disso. Era Elá, Elohim, o existente de si mesmo. Não tinha mais ninguém. Não tinha anjo, não tinha arcanjo, não tinha ninguém. E aqui o irmão Brano começa a dizer: não havia nada antes disso, não havia ar, não havia estrelas, não havia umidade, não havia atmosfera, não havia átomos, não havia moléculas, não havia nada antes disso. Era Deus, o eterno, e nele havia atributos para ser Salvador, para ser Pai, para ser Deus. Ali ele não era Deus, porque Deus é um objeto de adoração, e ele não tinha ninguém para o adorar. Ele não era Deus, ele era Elohim, ele era existente de si mesmo.
Mas ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser alguém para que pudesse ser adorado. Ele tinha que criar alguém. E ele criou os anjos, arcanjos, querubins, serafins. E depois fez o homem. E nele havia atributos. Ele era Deus, mas não havia nada mais, nenhuma adoração. Assim, Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Assim, havia atributos nele para ser isso, para ser Salvador, ser curador, para ser todas essas coisas que ele é. Hoje você pode vê-lo assim. Eu sei, a minha fé onde está fundada. O único Deus verdadeiro, com 3 atributos. Por isso estamos falando os 3 atributos do único Deus. E o único sinal, o sinal antigo dos hebreus, que era exatamente este: ver o único Deus verdadeiro em suas manifestações. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por este privilégio de tomar aqui um café, um chá da manhã com o seu povo, com esta palavra tão simples, Pai, mas vendo que o Senhor é, o que o Senhor fez, tudo por nós. Obrigado, porque o Senhor se manifestou e o seu propósito foi cumprido, e assim seus atributos vieram à tona, e vimos, e estamos aqui, e hoje podemos te adorar, sabendo, tu és o único. Não repartimos a glória que te damos a um Filho à parte, a um Espírito Santo à parte, mas toda a glória é do Senhor, o único verdadeiro Deus, com seus atributos manifestados na terra para a nossa salvação, iluminação e revelação. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ouvir a
So